Bom, nós sabemos, sempre tivemos a certeza de que o ser humano ele vive, né, dentro de uma expectativa de constituir hábitos, de constituir ambientes de fixidez na vida, né? Isso aí é uma ocorrência que está fazendo parte da própria tranquilidade pessoal. É você ter uma certa previsibilidade envolvendo esse lidar com os hábitos. Então, nesse caso, de ficar por muito tempo ocupando o mesmo espaço na execução desses hábitos, vai se ver que é preciso ir para outro lugar e viver o que não foi permitido no espaço da repetição dos hábitos. Então, essa repetição dos hábitos, né, que representam uma certa fixidez na mente de uma pessoa, tem toda essa instigação para que se constitua uma espécie de movimento ir para outro lugar. O hábito e a sua fixidez vai então gerar um certo sofrimento, indicando que a pessoa deva seguir em busca de novos ares. No entanto, é preciso observar que tais ares diferentes necessitam que uma pessoa esteja preparada para assimilar a relação do ter-ser noutros recortes, podendo até produzir um desconforto mais expressivo, como é o caso de vivenciar momentos de angústia. É o que nos faz ver que um psicanalista não siga pela ideia de que uma pessoa possa melhorar, guardando a indicação de que não está mais na margem formal de uma construção sintomática. Essa medida melhora, essa medida que traz essa ideia de melhora, entra em contato com o que pode indicar um sentido em detrimento da abertura para considerar o sem feitio, que antes foi ressaltado. Assim, pode ser afirmado que não existe um feitio, senão quando consideramos a existência do que o nega, apontando para um ambiente nublado, numa dispersão que a observação somente vê o que segue o parâmetro posto pela própria observação. A escuta clínica deverá comportar a soltura de ser apenas um observador, pois, assim sendo, o mostrado é dado no contexto ampliado pelo próprio sintoma, deixando de lado o que pode advir a partir do objeto. O observador tem outra designação, quando olhamos para o foco mostrado por Sandor Ferenczi, segundo o qual o conceito de fantasia é submerso quando apresenta um resgate da cena de sedução que foi indicado nos primeiros momentos da formulação freudiana acerca dos recamos das pacientes histéricas. O termo posto por Ferenczi é o de o psicanalista vir a ser uma espécie de testemunha diante de uma situação traumática, evitando que a pessoa siga pelos caminhos pessoais e sociais do desmentido. Trata-se de um papel que coloca em evidência uma confirmação sobre o fato acontecido, desfazendo o desígnio derivado no ato perverso de criar uma realidade que foi desmentida pelas pessoas que estão no entorno da criança. A perspectiva colocada na condição dada de desfazer o desmentido
colocando ênfase na ideia do psicanalista de ser uma testemunha que dá veracidade ao fato declarado como tendo existido, coloca de lado todo o edifício clínico acerca da fantasia. Por conta disso, o autor irá se concentrar nos vários meandros do trauma, considerando que é necessário indicar a perspectiva do conforto pessoal. Do contrário, essa bolha traumática pode levar a que uma pessoa ou uma coletividade viva sob os auspícios da identificação com o algoz. É um conceito profícuo, pois é acionado o sentido dado ao viés de ficar submetido ao lado passivo, de subalternizar-se ante ao que faz um agressor, denominando a chamada atitude masoquista. Assim vem a ideia de repetir o que é feito pelo agressor, usando outra pessoa a ser submetida. É fechado um circuito em que uma pessoa somente encontra saída quando se identifica com o agressor, deixando qualquer rasgo de raiva e de revolta, tal como é posto por Albert Camus acerca do conceito de absurdo, no seu texto de O Mito de Sísifo, 1942. Dessa maneira, nós estamos, por um lado, na perspectiva freudiana, de observar sempre que é uma fantasia na relação de endereçamento ao outro, há sempre uma fantasia. E, por outro lado, existe essa perspectiva posta por Ferenczi de que é preciso considerar a existência real de situações que envolveram a perspectiva dada ao trauma. E dessa configuração do trauma, podendo surgir todo um estudo que Freud já tinha destacado nesse mecanismo, mas todo um estudo sobre a presença na relação humana com a finitude do desmentido, a Verleumdung. Quer dizer, há sempre uma disposição de nós, ao considerarmos algo que foge ao recalque e entra na esfera do desmentido, haverá sempre aí um ambiente, né, que circula esse fenômeno da fantasia, de tal maneira que essa fantasia ela se coloca em relação ao outro, mas que o analista o psicanalista se colocando como testemunha, na perspectiva do que a pessoa apresenta como trauma no seu lidar com as finitudes, nessa perspectiva, o psicanalista vai tirar o efeito danoso desse desmentido causado quando uma criança diz ao adulto que está sofrendo tal situação que tem uma raiz traumática na formação da sua subjetividade. Então é uma colocação que põe o psicanalista diante de uma relação, né, de uma certa ambivalência entre, de um lado, a fantasia e, do outro, uma realidade existente que precisa ser posta pela escuta do psicanalista na medida em que ele se considera a espécie de testemunha de um trauma daquilo que aconteceu com uma criança.